Então, começamos agora. Boa tarde a todas e todos novamente, né? Nós damos seguimento à programação do primeiro seminário do NELF, hoje com a apresentação do professor Joedson Marcos Silva, que é professor do Departamento de Filosofia da UFMA. O professor Joedson é egresso da casa, né? Fez seu mestrado na Federal do Rio de Janeiro, com uma dissertação sobre filosofia da ciência, depois fez um doutorado na Federal de Santa Catarina sobre filosofia da mente, e ele também se interessa por várias outras áreas dentro da filosofia analítica. Portanto, é um professor bastante versátil, né, tem bastante coisa para nos mostrar e nos ensinar. Então, o professor Joedson vai fazer uma introdução aos problemas de filosofia da mente. Professor, fique à vontade, quando der uns 40 minutos aproximadamente, eu aviso, tá? Tá bom, obrigado, Márcio. Bom, primeiro eu queria agradecer o convite, agradecer a organização, agradecer o Ederson, o Márcio, o Ruivo, né, e em função daquilo que o Ederson falou, de eu estar chegando agora no departamento, eu estava dando aula em outros cursos, em outras graduações, o meu interesse aqui era fazer uma apresentação panorâmica sobre problemas da filosofia da mente, visando, sobretudo, os alunos, né, que eu ainda não conheço, e portanto, não vou aqui defender nenhuma posição original, ou falar de um argumento específico. Eu vou fazer uma apresentação panorâmica, como eu falei, tendo em mente ali que aqui que tem muita gente da graduação, e que eu queria que eles conhecessem, assim, alguns problemas da filosofia da mente, problemas esses que eles podem se dedicar em pesquisas futuras, né? Então, qualquer coisa, no final, pode pegar meu contato com o pessoal do GELF, o WhatsApp, o e-mail, que eu posso tirar qualquer dúvida ou esclarecer qualquer outra coisa, certo? Então, como é comum nessas disciplinas de filosofia, né? Os problemas, eles são mais antigos do que a disciplina propriamente dita, né? Então, claro que se você for buscar em Platão, em Aristóteles, em outros filósofos antigos ou medievais, você vai ver algum desses autores tratando problemas de filosofia da mente, mas a gente tem que fazer uma escolha aqui, a partir de onde começar, né, a apresentação desses problemas que eu considero centrais, né, em filosofia da mente, né, e eu optei por começar por uma teoria que eu acho que é um marco importante, né, e é um tópico, assim, que não dá para contornar, que é a proposta de enfrentar o problema, alguns problemas de filosofia da mente elaboradas por René Descartes, né. Então, quando a gente pensa, assim, na nossa vida interna, quando a gente se concentra na nossa vida mental, né, nos nossos pensamentos, emoções, dores, desejos, tudo aquilo que a gente sente, né, a gente se dá conta que a gente tem aquilo que eu vou aqui genericamente falar de uma vida mental, certo? Uma vida constituída por esses aspectos mais subjetivos, né, da nossa vida. E o problema que eu considero, assim, que vai desencadear outros tantos problemas em filosofia da mente, é estabelecer a relação entre isso que eu estou chamando aqui de vida mental, né, o mundo de nossas crenças, emoções, desejos, dores, saudades, assim por diante, com o nosso lado físico, material, né? Normalmente, aqui eu estou usando aqui aquilo que é a nossa intuição mais básica, né? Que a gente tende a opor, né? Um lado físico com um lado mental, mas isso aí já é um problema, mas a gente tem que partir de algum lugar, né? Eu vou partir dessa intuição básica e geral que a maioria das pessoas tem, né? De que a gente tem uma vida mental e que tem um aspecto da nossa vida que é físico, material, e a relação dessas duas realidades é que gera uma série de perplexidades filosóficas, né, e problemas filosóficos que os teóricos dessa área vão tentar enfrentar, né. Então, questões como a relação, né, entre essa nossa vida mental e o nosso corpo físico
se eles são coisas distintas e se relacionam, como que essa relação se dá, né? Uma questão que aparece também é, será que isso que eu chamei aqui de vida mental, esse mundo de nossas dores, emoções, sentimentos, sensações, eles parecem ter, de algum modo, uma relação com o nosso cérebro, mas como que isso se dá? Como é que o cérebro gera uma vida mental? Né? Será que a mente é realmente, de fato, produto do cérebro? Então, isso também é uma outra questão, né? Se esses fenômenos mentais existem, será que eles são diferentes do mundo material que a gente conhece, do mundo observável, daquele que a ciência tenta compreender e explicar? Então, qual é a natureza desses fenômenos mentais? Eles são de uma natureza diversa dos fenômenos físicos, das entidades físicas, ou são uma outra realidade, né, diferenciada, e que não pode ser reduzida a essa realidade física que a gente conhece com os nossos sentidos. Bom, e tem um problema específico, que é o problema da consciência, né? Consciência, o termo consciência é um termo que tem muitos significados. A gente fala consciência, algumas pessoas pensam em autoconsciência, mas eu vou utilizar aqui o termo consciência como sinônimo daquilo que alguns filósofos dessa área chamam de consciência fenomênica, né? Então, qualquer estado mental, por mais primário que ele seja, qualquer sensação, por mais simplória que ela seja, que você vivencie, eu vou chamar isso de uma consciência fenomênica, né? É uma experiência subjetiva de estar passando por alguma situação, sentindo uma dor, ou sentindo o ambiente, seja esse ambiente promotor de um calor, de frio, ou de angústia, ou qualquer outra coisa do gênero. Então, qualquer estado mental mais simplório que surja em qualquer ser vivo, né, por mais que ele não seja um ser complexo como o ser humano, ele parece que acrescenta ao mundo alguma coisa que não é meramente material. Então, que coisa é essa que emerge de alguns organismos, né, em alguns organismos, que permite ele vivenciar essa experiência interna subjetiva quando confrontado com os estímulos do ambiente. Então, isso é um problema também interessante, né, e aqui alguns filósofos da mente se dedicam, o problema da consciência. O David Chalmers chama até o problema da consciência do problema difícil, né, em oposição aos problemas fáceis, entre aspas, né, porque o que ele chama de problemas fáceis são problemas tratáveis a partir da nossa visão científica de mundo, e o problema da consciência, ele parece não se dispor a uma abordagem científica tradicional, né. Então, por mais que a gente explique alguns fenômenos mentais, a visão, a audição, o que acontece com o organismo quando ele sente frio, por exemplo, a gente pode dar algumas explicações de ordem neurológica, biológica, mas essas mesmas explicações parecem não atingir a questão da consciência, certo? Que seria a questão de como que algo como uma vida consciente pode emergir de uma matéria animada, um animal mesmo mais simplório, ou consciências mais complexas, como é o nosso caso, né, dos seres humanos. Então, digamos que primeira tentativa, né, que eu vou apresentar aqui é a de René Descartes, né, para os alunos, né, mesmo que eles não tenham tido a disciplina Filosofia da Mente, porque ela é optativa, né, foi outra coisa que eu pensei que me motivou a fazer essa apresentação panorâmica, né, porque ela é optativa, então muitos alunos talvez nem se formem, nem façam essa disciplina. Mas, por exemplo, o Descartes, eles devem ter visto em metafísica ou em história da filosofia, e eles sabem alguma coisa, e por isso eu queria começar por ele, né. Então, a teoria de Descartes é de que o homem é um ser composto, né? Ele é composto de duas entidades. Essas entidades são, na concepção de Descartes, radicalmente diferentes. A gente pode chamar de alma ou mente, né? Uma dessas entidades, e a outra é o corpo, a matéria, o físico.
né? Essas duas entidades têm características totalmente distintas. Elas, por exemplo, a mente, ela não ocupa lugar no espaço, enquanto o corpo físico ocupa algum lugar no espaço, tem uma extensão, né, uma coexistência, uma resistência. Então, apesar dessa diferença, o Descartes concebe que um interage com o outro, que é possível matéria e mente interagirem. Eu posso, por exemplo, diante de um estímulo físico, óptico, né, ter uma percepção visual, então o físico está interferindo na minha experiência subjetiva, né, e eu passar por uma experiência de contemplar um azul, né, o azul celeste, e também ocorre o contrário, né, eu tenho a vontade de me levantar, pegar um livro, consultar um dicionário, e essa minha vontade, que é uma coisa mental, move o meu físico em direção a essas tarefas, né, a essas atividades. Então, para Descartes, né, basicamente, o homem é um composto de mente e matéria, né, e mente e matéria interagem de tal modo que é possível uma ocorrência mental interferir no mundo físico e uma ocorrência física interferir no mundo mental. Assim, intuitivamente, parece plausível, né? A gente denuncia no nosso vocabulário, às vezes, né, que a gente, de certo modo, concebe que as coisas se comportam assim. A gente fala assim, eu estou aqui só de corpo presente, minha mente está em outro lugar. Então, a gente, às vezes, denuncia, digamos assim, essas nossas intuições mais cartesianas, né, no nosso vocabulário, admitindo que a gente é um composto de mente e de matéria, né, e que essas duas entidades estão, embora sejam separadas, elas estão interagindo, certo? Para Descartes, aquilo que compõe a nossa vida mental, ela independe de um corpo físico, embora ela esteja atrelada a um corpo físico em um dado momento, mas a gente pode pensar aqui em concepções religiosas que concebem que, por exemplo, após a morte do corpo físico, uma alma imaterial vai continuar sobrevivendo, então ela não precisaria desse corpo físico para ela existir. Então, é mais ou menos essa a intuição aí cartesiana, né? Que existe mente, existe corpo, e que essas duas realidades, elas interagem, mas elas são independentes, certo? Bom, eu falei que eu ia me referir aqui aos problemas principais da filosofia da mente, alguns problemas que eu considero principais, a gente acaba tendo que ser arbitrário e escolher os problemas, né? Mas aqui, além de um problema estritamente de filosofia da mente, a gente vê que tem uma concepção metafísica, né? Porque se ele diz que o mundo é constituído de uma realidade que é física e outra que é mental, então ele está esboçando uma teoria sobre como o mundo é. Ele é composto de quê? Ele é composto de coisas físicas e coisas mentais, de objetos que ocupam lugar no espaço, que tem uma extensão, e de objetos que se caracterizam pela subjetividade, por serem estados vivenciados na primeira pessoa, depois eu vou falar um pouquinho mais sobre isso. Mas esse, digamos assim, é o nosso ponto de partida, né? Então, vamos supor que alguém conceba, pensando nesse problema pela primeira vez, que Descartes tem razão. Então, nós somos compostos de duas realidades, uma física e uma mental, elas interagem, pode ser que o corpo físico desapareça e minha mente sobreviva a essa morte do meu corpo material, mas aí vamos aos problemas, né, dessa noção de que a matéria e mente, com características totalmente distintas, mas interagindo. A matéria tem, como característica, eu já falei aqui, ela possui um comprimento, tem uma extensão, uma largura, uma altura, ocupa um lugar no espaço. Já a mente, ela não possui uma extensão, ela não ocupa um lugar no espaço, né? A atividade principal dela, segundo Descartes, é pensar. Bom, aí a gente, partindo dessa intuição mais básica, né, cartesiana,
a gente percebe um primeiro problema que é que ele caracteriza o mental de maneira muito negativa, tipo, o mental é aquilo que tem características que não são aquelas que ele observa nos objetos físicos, né? Então, ele não explica o mental de uma maneira muito positiva, é mais por oposição ao físico, então de uma maneira mais, assim, negativa. O mental é aquilo que não é físico, tem características diferentes das características físicas. Então, essa caracterização negativa é um dos pontos, né, frágeis do cartesianismo, né, do dualismo cartesiano, mas ele não é insanável, porque a gente pode pensar que a longo prazo a gente vai estudar, investigar e compreender mais e saber das características positivas do que é o mental, né? Então, embora seja um ponto aí que a gente pode considerar vulnerável do cartesianismo, não é uma dificuldade insanável. Eu acho que essa segunda crítica aqui, ela é mais difícil de se achar uma defesa, que é, se essas duas entidades são distintas e têm características distintas, são realidades que não compartilham as mesmas características, como é que pode uma influenciar a outra de modo causal? Se minha mente não ocupa lugar no espaço, como ela vai fazer um corpo físico que ocupa lugar no espaço se mover? Então, essa é uma dificuldade que eu considero mais difícil para o ponto de vista dualista, cartesiano, enfrentar, né? A questão de explicar a relação causal entre as entidades físicas e as entidades mentais. Se o dualismo, por conta desses e de outros problemas, a gente não vai se estender aqui nisso, porque senão falaríamos só sobre o dualismo cartesiano, não se sustenta no sentido de que ele pode parecer cientificamente desinformado, né? Talvez à luz do que se passou a conhecer sobre o que é a mente, como é que os organismos funcionam, como é que eles produzem vida mental, fica difícil, assim, defender esse ponto de vista cartesiano, né? E uma possibilidade oposta a essa perspectiva cartesiana é a do fisicalismo. Como o próprio nome diz, no lugar de conceber que existem duas entidades, uma física e uma mental, que interagem, que uma se influenciam mutuamente, o que existe é apenas a realidade física. E aquilo que a gente chama que eu chamei aqui de vida mental, né, de modo bem genérico, né, o mundo dos nossos pensamentos, nossas emoções, desejos, sentimentos de um modo geral, eles, na verdade, são meros resultados de ações que ocorrem nos nossos cérebros. Então, há reações de ordem química, físico-química no nosso cérebro, e essas reações é que produziriam isso que a gente chama de vida mental. Então, nós, digamos assim, um fisicalista concebe que o correto seria uma investigação sobre o nosso corpo físico, mais precisamente sobre o nosso cérebro, para tentar entender a nossa vida mental, já que ela é resultado de ações que ocorrem nesse órgão importante aqui para essas questões, certo? Então, o fisicalismo, basicamente, é essa defesa de que há apenas essa realidade física e que aquilo que a gente chama de mente também é produto dessa realidade física. Mas essa não é a única alternativa, né, ao dualismo cartesiano, que procura fazer com que esses problemas possam ser cientificamente tratados, né? Aqui, o que eu chamo de cientificamente tratado possam ser observados, comunicados, que a gente possa ter uma apreciação intersubjetiva, né? Eu posso observar, assim como outra pessoa pode observar o mesmo fenômeno e tratá-lo
com o mesmo distanciamento. Então, se eles são coisas físicas ocorrendo no cérebro, então parece que isso satisfaz essa necessidade metodológica de abordagem científica do problema mental, né? Porque na concepção de Descartes, a vida mental, ela teria que ser acessível por introspecção, então essa abordagem científica ficaria inviabilizada. Então, o fisicalismo que concebe, né, estou aqui simplificando, mas o aspecto de algumas teorias fisicalistas que concebem que o mental pode ser reduzido ao cerebral resolve esse problema na medida em que a gente pode estudar cientificamente, através dos métodos tradicionais da ciência, o cérebro, e entender a mente através desse estudo. E uma outra perspectiva é de que a gente pode não observar a mente, não estudá-la cientificamente, porque ela só é acessada introspectivamente, mas a gente pode observar o comportamento, né, o que apregou, por exemplo, o behaviorismo. Né, o behaviorismo, no lugar de, ao falar de estados mentais, falarmos de estados cerebrais, ele busca, ao falar de estados mentais, observar o comportamento. O Gilbert Ryle, né, critica a postura cartesiana, né, e defende essa perspectiva behaviorista, e uma das críticas que ele faz é dizer que o cartesianismo ele é dependente do que ele chama de um mito do fantasma dentro da máquina. O que seria esse mito do fantasma dentro da máquina? O corpo seria algo como um aparato biológico, uma máquina biológica, e a mente, ou o espírito, seria esse fantasma que moveria o corpo, né, e produziria modificações, por exemplo, em nosso comportamento, em nossas ações, e permitiria fazer com que o mental e o físico interagissem. Então, como obviamente, ele chama de um mito porque ele concebe que não existe um espírito, um fantasma dirigindo essa máquina que é o nosso organismo, portanto, essa perspectiva cartesiana estaria errada. Então, o interessante na perspectiva do Gilbert Ryle seria que nós observássemos e investigássemos o comportamento correspondente a determinados estados mentais para a gente entender o que é a mente, né, e o que ocorre quando aquilo que a gente chama de nossa vida mental estar em ação, né. Então, para o Riley, quando a gente fala, por exemplo, em determinada entidade mental, por exemplo, como uma dor, uma curiosidade, a gente está falando de uma maneira diferente, com outro discurso, de eventos que são, na verdade, comportamentais. É como se a gente estivesse usando um vocabulário alternativo, né? Que no lugar de centrada nos conceitos mentalistas, nos conceitos mentais, né, fossem centradas no comportamento humano, que é espacialmente localizado, né? Ele é localizado também no tempo, e é nisso que a gente deveria se concentrar, né? Nesse comportamento manifestado pelos indivíduos, e não no conteúdo oriundo dessa linguagem mentalista que, digamos assim, contamina a perspectiva cartesiana, certo? Então, a linguagem mentalista, como eu já falei, ela tem esse equívoco de estar baseada num mito, que é o mito do fantasma dentro da máquina. A gente utiliza ela como se esse fantasma estivesse dirigindo essa máquina que é o nosso corpo, e a gente, para descrever essas ocorrências, a gente se referisse a entidades mentais, né? Usássemos a linguagem mentalista. Mas a gente poderia, segundo essa perspectiva do behaviorismo, abdicar desses conceitos mentalistas, né, conceitos como esses de crença, de desejo,
e definir tudo isso em termos comportamentais, né? O comportamento seria passível de observação, e, nesse caso, a gente sanaria, digamos, o problema de abordar cientificamente a questão. Outra crítica que ele faz ao cartesianismo é que ele é fruto de um erro categorial, né? Ele exemplifica esse erro categorial. Ele diz o seguinte: vamos supor que alguém peça, eu quero conhecer a UFMA, né? Eu quero conhecer a universidade, e você leva ela e mostra, aqui é o departamento de filosofia, aí você, aqui é o departamento de educação física, aqui é a reitoria, aqui é a biblioteca. Aí, ao fim da visita, seu amigo que queria conhecer a UFMA perguntou: você me levou para um monte de lugar, mas e a UFMA? Eu queria ver a UFMA. Me levou para ver a biblioteca, os departamentos, os diversos cursos, mas eu queria era ver a UFMA. Cadê a UFMA? Então, assim como depois de observar todos esses espaços que formam, digamos assim, a universidade, não resta nada mais para você mostrar para essa pessoa que conhecia a UFMA. O Riley acreditava que, se você descrever tudo em termos comportamentais, não ia restar mais nada a ser explicado, não haveria por que explicar mais alguma outra coisa além do comportamento das ações daquele indivíduo, que fizessem explicações essas referência à nossa vida mental, né? Explicar o mental é explicar o comportamento, e isso bastaria. Bom, o behaviorismo parece ser, pelo menos, está mais próximo, né, de receber um tratamento científico adequado, né? Mas ele também tem seus pontos frágeis, né? E uma das críticas que se faz ao behaviorismo é apontar para o fato de que essas experiências subjetivas que ele tenta explicar por meio de comportamento são radicalmente distintas dos comportamentos. As experiências subjetivas que ele tenta explicar por meio de comportamentos, elas, na verdade, são muito diferentes dos comportamentos. Uma coisa, por exemplo, é a sensação subjetiva de passar por uma dor profunda, e outra coisa é o comportamento que você manifesta quando está sentindo essa dor. Por exemplo, gritando, fazendo uma cara feia, se contorcendo. Então, esses comportamentos que exprimiriam a dor são, para os críticos do behaviorismo, coisas completamente diferentes. O comportamento é uma coisa totalmente diferente do que a sensação subjetiva de passar pela dor. Uma coisa é passar pela dor, outra coisa é a expressão dessa dor por meio do seu comportamento. Um dos críticos da perspectiva behaviorista, né, o Hilary Putnam, ele, por exemplo, ele diz, né, que, por exemplo, a sensação de dor não é só uma disposição para agir como quem sente dor. Como é que quem sente dor age? Por exemplo, gritando. Então, para eles são coisas distintas. Uma coisa é sentir a dor, uma coisa é passar pela experiência de dor, outra coisa é gritar por conta da dor. Então, a nossa sensação de dor, ela não é a mera disposição para se comportar de determinado, como se comportam as pessoas quando sentem dores. Então, o Putnam tem aqui uma passagem dele próprio, né, que é um experimento mental, né, que ele pede para a gente imaginar uma situação, né. Então, imaginemos uma comunidade de super espartanos ou super estoicos, uma comunidade na qual os adultos têm a habilidade de suprimir com sucesso todo o comportamento involuntário de dor. Eles podem ocasionalmente admitir que sentem dor, mas sempre em vozes agradáveis e bem moduladas, mesmo que estejam a passar pela agonia dos condenados. Eles não pestanejam, estremecem, gritam, suspiram, rangem os dentes, cerram os punhos, exibem o suor a correr, ou de qualquer outra forma agem como pessoas com dor, ou pessoas suprimindo as respostas não condicionadas associadas com a dor. No entanto, eles sentem a dor, e não gostam disso, da mesma forma que nós. Admitem mesmo que é preciso um grande esforço da vontade para se comportarem como se comportam. Mas acontece que tem aquilo que se vê como razões ideológicas importantes para se comportarem
como comportam, no caso, não expressando a dor, apesar de senti-las, né? Eles conseguiram, foram treinados, né, para aprender, com anos de treino, a viver à altura dos seus padrões autísticos. Então, ele pede a gente imaginar que uma pessoa super espartana consiga suportar, por treino, por razões ideológicas, por pressão social, sei lá, o que mais que a gente possa imaginar, que essa pessoa aprendesse, se condicionasse a não expressar comportamento de dor, mesmo passando por uma dor. É possível imaginar isso. E a pessoa está passando por uma dor. Então, nesse caso, não vai haver coincidência entre a sensação, a experiência subjetiva de passar pela dor e o comportamento que normalmente se espera de quem está passando por uma dor. Né? Então, assim, o guerreiro espartano treinado para suportar a dor e não manifestá-la numa batalha, mesmo gravemente machucada, estaria ocultando seu estado mental, mesmo que esse fosse o de uma dor intensa. Ora, se o estado mental é correspondente ao comportamento, ao ocultar o comportamento, seria ocultar o estado mental, mas ele está sentindo a dor, ele está não manifestando ela por meio do seu comportamento, mas ele a sente. Então, isso parece criar um problema para quem quer identificar o estado mental com uma disposição para ter um determinado tipo de comportamento, que é como pensam os behavioristas. Da mesma forma, a gente pode imaginar, assim como um super espartano, um super ator, que consiga se contorcer, gemer e se expressar como quem está sentindo uma dor profunda e não está sentindo dor alguma. Também não vai haver coincidência entre como ela se comporta e a experiência subjetiva pela qual ele está passando. Talvez ele esteja contente por estar conseguindo manipular uma audiência, manipular alguém que está acreditando que ele está sentindo dor, e ele não está sentindo dor, ele está talvez sentindo prazer naquilo, não sentindo nada, ou sentindo qualquer outra coisa. Então, são dois, digamos assim, exemplos, né, de que reduzir os estados mentais ao comportamento parece não funcionar adequadamente, né, como pensa o Hilary Putnam. Bom, então como é que ficamos? Então, o que a gente sabe é que fenômenos mentais existem, todos nós temos uma vida mental, né, a gente... É difícil não admitir que é a coisa que a gente conhece de modo mais imediato, que a gente tem um contato que não precisa fazer nenhuma inferência, nenhum experimento, você sente ponto final, você sente dor, prazer, alegria, tristeza, saudade, você sente algo quando se depara com um objeto vermelho luminoso, você sente algo quando escuta uma música. Então, não parece adequado abrir mão da existência desses eventos mentais, né? A gente tem acesso a eles de modo imediato, embora a gente não consiga explicar como que eles surgem a partir do nosso corpo físico, mais especificamente do nosso cérebro. Bom, aí depois eu volto a esse problema aqui, mas tem um outro problema aqui que eu acho que, pelo que eu já falei até agora, já dá para a gente pensar em um outro problema, que é o chamado problema das outras mentes. É um problema epistemológico. Então, a gente já viu, eu falei que vários problemas, a filosofia da mente, ela interage com várias ciências, você vê aqui com psicologia, com as neurociências, então, ela aprende muito com essas outras áreas, embora um problema filosófico é problema filosófico, problema científico é problema científico, mas é bom estar bem informado cientificamente, porque às vezes a gente usa uma premissa que é científica para definir um argumento, para criar uma teoria. Então, filosofia da mente, você vê muito essa relação interdisciplinar com outras áreas, com áreas científicas, e também a filosofia da mente com outras áreas da própria filosofia. Então, eu falei aqui em problemas metafísicos, quando você diz como a realidade se ela é constituída apenas de coisa física, ou se na realidade existem coisas físicas e coisas mentais, você está esboçando uma posição metafísica. E tem um problema que é epistemológico, no sentido de que ele se refere ao conhecimento. Então, esse problema é chamado de problema das outras mentes, problemas das mentes alheias, que é o seguinte: todos nós temos acesso à nossa vida mental de modo imediato. A gente sabe o que se passa na nossa mente, a gente tem certeza, olhando introspectivamente para a nossa vida mental, que a gente está angustiado, nervoso, apreensivo, sentindo dor, sentindo calor, sentindo frio, e tudo isso é experimentado na primeira pessoa. Eu sinto, eu tenho contato com a minha vida mental através
de introspecção, e ela me dá a certeza mais imediata de o que se passa, digamos assim, no meu mundo mental. No entanto, esse acesso privado à minha vida mental, ele não permite que outra pessoa tenha acesso a isso da mesma forma que eu tenho. Então, eu posso comunicar, ele pode ver meu comportamento, ele pode analisar o cérebro, mas isso não vai ser a mesma coisa de ele experimentar estar passando por uma dor. Então, a minha dor eu experimento na primeira pessoa de modo absolutamente privado, e só eu tenho acesso a ela uma pessoa pode ter um acesso indireto, como eu falei, por meio de uma análise do meu cérebro, de ver um comportamento, mas ele não pode saber, por exemplo, a intensidade da minha dor, o que eu estou passando quando eu estou sentindo aquela dor. Ele pode saber vagamente, por analogia, eu já senti dor uma vez, ele deve estar passando por algo parecido. Mas se ele chegar a essa conclusão, ele vai chegar à conclusão de que eu estou sentindo algo parecido com o que ele já experimentou, mas sem ter noção de intensidade, sem estar experimentando aquilo naquele momento. Então, aquele acesso àquela dor, ele é absolutamente privado, né? Eu experimento na primeira pessoa e eu não tenho como compartilhar aquilo de tal modo que aquela pessoa tenha acesso a essas minhas experiências mentais, a essa minha vida mental, do mesmo modo que eu tenho, certo? E isso faz com que eu possa dizer assim, eu tenho determinados estados mentais, né? Eu estou percebendo aqui eles, não preciso fazer inferência nem nada, eu sei isso de modo imediato. Parece absurdo que alguém duvide de que eu esteja passando por determinados estados mentais, quando eu estou honestamente tentando transmitir o que está se passando na minha mente naquele momento. Nossa, eu tenho certeza de que eu estou passando por isso e não preciso fazer nenhum tipo de inferência, nenhum tipo de experimento, mas eu estou sentindo e ponto final, certo? Então, esse isolamento radical das nossas experiências subjetivas no mundo de quem está experimentando-as faz com que surjam dúvidas sobre qual é exatamente a experiência que essa outra pessoa está sentindo quando ela vê o azul, quando ela come uma maçã, quando ela sente dor. Eu sei das minhas, mas como é que eu tenho acesso às dores, às sensações de perceber o azul do céu, às sensações de fome das outras pessoas? Eu tenho que confiar no que elas dizem, no comportamento dela, ou no que um exame possa detectar, mas aquelas experiências estão encerradas na vida mental daquela pessoa de um modo inviolável. Não posso ter acesso a elas do mesmo modo que aquela pessoa os tem, certo? Então, uma dor, só quem é o portador dessa dor vai ter esse contato direto com essa dor. Uma fome, uma saudade, uma emoção qualquer, idem. Né? É a pessoa que está passando por essa experiência que vai ter um acesso a ela privilegiado, diferente de um observador que está vendo você passar por aquilo, mas ele não está vivenciando aquilo, certo? Então, a nossa mente, ela é absolutamente evidente para nós, o que se passa nela, mas a mente ali é inacessível, né? Então, isso pode, né, e gera um certo ceticismo em relação ao que se passa na mente alheia. Será que essa pessoa, quando está expressando um comportamento desse modo, será que ela está passando por aquilo que eu passo quando eu expresso esse mesmo comportamento? Né? Como é que eu vou ter garantias de que aquela outra pessoa está passando por determinadas experiências que sejam semelhantes às minhas, quando, por exemplo, eu estou diante de um objeto vermelho, como eu estou aqui no meu caso agora, ou quando eu estou sentindo dor, quando eu estou apreensivo, quando eu estou nervoso, quando eu estou angustiado. Então, como é que eu vou ter a certeza que essa pessoa passa por essas experiências do mesmo modo que eu passo, se essas sensações, essas experiências, essas realidades mentais são absolutamente privadas e encerradas na mente daquele sujeito que as experimenta? Então, a filosofia está muito atrelada, né? A justificação não basta. Eu acho que sim. Você está sentindo dor, sentindo mais ou menos algo que eu sinto, mas como que eu provo isso? Como eu demonstro isso?
Como eu demonstro que a outra pessoa tem estados mentais, já que eles são inacessíveis, né? Como é que eu saberia, como é que eu conseguiria provar, né, que essa pessoa tem outros estados mentais, ou que os estados mentais dela sejam semelhantes aos meus diante das mesmas circunstâncias, né? Se só os portadores desses estados mentais, né, tem aquele acesso direto a essas experiências, né? Da mesma forma, ela não tem acesso às minhas experiências. Então, no caso de objetos materiais, há uma relação assim simétrica. Por exemplo, eu estou olhando aqui um objeto qualquer, um celular aqui dentro da minha mesa. O modo como eu tenho acesso a esse celular, ele é idêntico ao modo com que outra pessoa tem acesso a esse celular, né? Ele pode ser observado objetivamente. Eu posso dizer, ele mede tal. Aí a pessoa pega uma régua e mede, realmente ele mede tal. Nós temos um distanciamento do celular que é idêntico. E nós podemos trocar informações, né, sobre as características desse celular, discuti-las, porque a relação que a gente tem com eles é idêntica. O modo como eu abordo esse celular é muito... é idêntico ao modo como outra pessoa que está vendo esse celular. Agora, em relação aos estados mentais, não. O modo como eu tenho acesso aos meus estados mentais é totalmente diferente do modo como outra pessoa que queira ter acesso possa ter, porventura ter. Ele não vai ter uma relação com meus estados mentais imediata e tão evidente, tão direta como os que eu tenho, né? Então, esse é um dos problemas da filosofia da mente, um problema epistemológico que chama o problema das outras mentes, o problema das mentes alheias, né? Que é fruto disso que eu acabei de falar. Edson, 40 minutos, tá? Tá, Márcio. Então, os acessos dos meus estados mentais, ele é absolutamente negado às outras pessoas, né? Embora o meu corpo físico possa ser observado na terceira pessoa, a gente pode apontar para ele, dar as características dele, mas os estados mentais, né, a gente tem acesso a eles direto, de maneira, numa perspectiva de primeira pessoa, né, de maneira introspectiva e privada. Então, assim como existem esses problemas epistemológicos, tem problemas metafísicos, como eu falei, um problema metafísico é como situar a consciência no resto das informações que a gente tem sobre o mundo. A gente tem uma informação científica sobre o mundo, essa informação é capturada por métodos tradicionais que podem ser compartilhados por cientistas diferentes, né? Há uma possibilidade de troca intersubjetiva sobre como esse mundo é, mas como os estados mentais eles não são acessíveis assim na terceira pessoa, eles são acessíveis na primeira pessoa, então, como que eu posso encaixar esses estados mentais no resto da informação científica que eu tenho sobre o mundo? Ele parece algo que não pode ser capturado pelos métodos tradicionais da ciência, portanto, ele cria um problema para quem concebe, por exemplo, que uma ciência idealmente completa, ela descreveria tudo o que há no mundo. Então, vamos supor que você seja um positivista, né, um cientificista que acha que, claro, a ciência que a gente tem é limitada, tem muitas imperfeições, mas vamos supor que a gente um dia chegue a uma ciência idealmente completa que descreva tudo o que há. Então, será que ela descreveria o mundo físico e ela descreveria também os estados mentais? Parece que a descrição completa do mundo físico por uma ciência idealmente completa deixaria de lado, né, os estados mentais. Então, há aqui um problema de filosofia da ciência, obviamente, né, porque isso põe limites à nossa visão científica tradicional, né, também é um problema metafísico, que é de como que a realidade é e como que uma experiência subjetiva se encaixa nessa realidade. Que eu vou passar, que eu já falei, né, perspectiva dualista, perspectiva fisicalista, né, que eu fiz aqui uma oposição meio que simplista, mas para uma primeira abordagem acho que didaticamente mais correto, né. Claro que há várias outras perspectivas aí, que não é só o dualismo e o fisicalismo. Aqui não vai dar tempo de eu falar, né,
que é um dos argumentos que me convenceram, né, que o fisicalismo está errado, né, que uma descrição física do mundo, né, por mais que seja idealmente completa, ela deixaria à margem os estados conscientes, né. Esses argumentos aqui, eu já apresentei o do Kripke, né, no evento, e o argumento de Thomas Nagel, né, e o de Frank Jackson também eu apresentei pro grupo, né. Então, eu acho que melhor passar por cima, já que eu tenho pouco tempo. Né? Então, eu falei que o problema da consciência é o problema considerado um dos problemas mais difíceis, né, que é como que, se a gente pensar assim, poxa, durante um tempo, tudo que havia no mundo era material. Aí surgem os primeiros seres vivos. Aí os seres vivos mais rudimentares tiveram uma primeira sensação em relação ao ambiente. Quando isso ocorre, parece que acrescentamos algo ao mundo, né? Foi acrescentado algo ao mundo. A experiência consciente parece que acrescenta algo ao mundo e ele se torna radicalmente diferente de como ele era quando só havia objetos inanimados ou seres que não tinham experiências conscientes complexas como as que nós temos, né? Então, a consciência ela é um problema difícil e ele coloca questões interessantes para as nossas visões científicas de mundo, né? E para algumas teorias sobre as nossas possibilidades de conhecimento com base em nossa metodologia padrão de investigação científica. Bom, como muita coisa sobre o problema da consciência, mas eu vou finalizar com... Eu falei assim, tem posições intermediárias, não é só dualismo de substâncias como esse de cartesiano e fisicalismo. Então, como o tempo é curto, eu vou finalizar com uma perspectiva que é o dualismo de propriedades. Assim, professor, mas dualismo morreu lá com Descartes, agora todo mundo é fisicalista, mas o fisicalismo tem seus problemas, a gente acabou de ver. Então, existem outras perspectivas. Então, uma perspectiva promissora que se pode estudar, que é a perspectiva, por exemplo, do Thomas Nagel, do David Chalmers, autores que eu mencionei aqui, é a perspectiva dualista, só que é um dualismo de propriedades. Aqui também tem relação com metafísica, né? Porque em metafísica a gente aprende lá, né? Que é uma substância, o que é uma propriedade. Então, existe uma substância, como essa mesa que está aqui na minha frente, ela tem a propriedade de ser impenetrável, eu não consigo atravessá-la. Então, a substância é a mesa. A propriedade é aquilo que a mesa tem. Então, essa é uma distinção metafísica, né? Substâncias e propriedades. As substâncias têm várias propriedades, mas as propriedades não existem por si só, elas existem numa substância. Então, o que o dualismo de propriedades vai advogar? Né? Que a mente é uma propriedade, ela não é uma substância, por isso ele é dualista. Então, digamos assim, existe o cérebro. O cérebro tem as características físicas que nós conhecemos, a gente pode estudá-lo e tal, e ele tem propriedades físicas, ele ocupa lugar no espaço, ele tem uma massa, né? Então, ele tem propriedades físicas, mas ele produz vida subjetiva. Ele produz desejos, emoções, dores, frios, alegria. Então, isso são propriedades do cérebro. Então, o cérebro é uma coisa só, é física. Mas esse cérebro tem propriedades mentais e propriedades físicas. As propriedades físicas é fácil de entender suas propriedades descritas pelo nosso conhecimento científico, né, sobre o cérebro, mas ele tem dor, ele imagina, ele sente angústia, ele sente fome, ele sente saudade. Então, isso é a manifestação de um outro tipo de propriedade do nosso cérebro, que são as propriedades, no caso, propriedades mentais. Então, essa é a perspectiva, como eu falei, do Thomas Nagel, do David Chalmers, né? São dualistas de propriedades. Se a gente for estudar, assim, na maioria dos manuais, né, eles botam o Searle como dualista de propriedades, mas ele mesmo vai dizer que não é. Então, sempre muitas coisas aqui que numa apresentação resumida a gente tem que passar por cima e só num estudo mais detalhado a gente vai poder conhecer, digamos assim, nuances dessas abordagens. Acho que encerrou o tempo, eu consegui, né, salteando algumas coisas, encerrar próximo do tempo planejado. Certo, Márcio?
Tudo bem, se você quiser, ainda tem mais alguns minutinhos, tá? Se quiser concluir alguma coisa. Então, ou deixar para as questões, ou se você quiser eu deixar posso para deixar para as questões, Márcio, deixar para as questões, porque aí se eu fosse explicar mais alguma coisa, seriam os dois argumentos, né, o do Thomas Nagel, o argumento lá da cientista, Mary, né, que você vê tudo em preto e branco, né, aí você vai demorar, então é melhor a gente partir para as perguntas. Tudo bem. Obrigado, gente, é isso. Encerrar a gravação aqui.